Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Desde já agradecendo a você, ligadinho de manhã cedo. Hoje horário especial aqui no Boca no Trombone, em razão da programação do Grupo Bandeirantes, em razão da transmissão dos grandes prêmios de Fórmula 1, né? A gente está um pouquinho mais cedo, mas sempre levando muita informação da área previdenciária, da área trabalhista. Os consultores já estão aí, estão plugados para responder as dúvidas que você vai encaminhando aqui, pelo WhatsApp e também pelo nosso perfil nas redes sociais. Mas o Boca, além das consultorias, tem muitas atrações. Vamos ver o que preparamos para a edição desse domingo? Vamos lá? Tem informe sindical com a FETAPERGS, trazendo informações para os aposentados. O Sindipetro também está falando sobre os petroleiros e as petroleiras. O Minuto Tributário atualizando o tema dos tributos. O Consumidor em Destaque, respondendo dúvidas da nossa audiência. Tudo isso na edição desse domingo aqui no Boca no Trombone. Vamos apresentar os nossos convidados, os convidados de hoje. Vamos lá, abrir aqui para o nosso telão. Tá aí, a dupla. Em nome de Pereira da Costa Advogados, está com a gente o doutor Marcelo Pereira da Costa e de Marcon Advogados, o doutor Pedro Marcon. Doutor Marcelo, muito bom dia, muito bem-vindo ao Boca, tudo bem? Bom dia, doutor Solano, bom dia, doutor Pedro, nossos telespectadores, tudo bem, melhor agora aqui nessa boa companhia. Maravilha. Doutor Pedro Marcon, bem-vindo a mais um Boca no Trombone. Bom dia, doutor Solano, bom dia ao colega doutor Marcelo, a todo mundo que nos assiste. É um prazer participar e retornar ao programa novamente. Prazer é nosso de ter os amigos aqui. Vamos com as dúvidas. Sim, porque as dúvidas já estão aqui. O Pedro César, lá de Uruguaiana. Minha companheira sofre muito de dor nos joelhos e nos nervos das mãos. Ela tem 50 anos. Pode ser encostada ou aposentada por esse motivo? A dúvida do Pedro César, doutor. Senhor Pedro, é importante a gente frisar assim, se ela tem realizado contribuições previdenciárias, ela pode encaminhar o pedido, junto à documentação médica e encaminha. Se ela já realizou contribuições no passado, mas há muito tempo não faz contribuições, é bom conversar com um advogado especializado para verificar as possibilidades aí. Perfeito. Agora a dúvida do direito do trabalho, o Evandro. Trabalho numa empresa há 14 anos e agora a minha empresa não tem mais sindicato. Para ver se está certo uma rescisão, a quem procuro? A dúvida do Evandro, doutor Pedro. Bom dia, Evandro. Bom, a partir do final de 2017, quando a reforma trabalhista foi aprovada, não é mais necessário a homologação no sindicato para aqueles contratos de trabalho com prazo acima de 1 ano. Antes, essa homologação no sindicato ela era obrigatória e agora passa a não ser mais. Portanto, se ele está com alguma dúvida nos valores das verbas rescisórias, ele pode procurar ou um contador ou um advogado de sua confiança para verificar se aqueles pagamentos estão corretos ou não. Tá certo. Nossa dupla está com a gente até às 7h30 da manhã, nesse horário especial aqui do nosso Boca no Trombone. Vai mandando as dúvidas pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. Espaço agora é de opinião, chegando à opinião dos aposentados. É o Informe Sindical com a FETAPERGS. Olá, doutor Solano, senhores telespectadores. Hoje vamos falar um pouco mais da nossa FETAPERGS, que é constituída por todas estas associações aqui representadas, que fazem a força do movimento do Estado do Rio Grande do Sul. A FETAPERGS é a união, a integração, a congregação das associações, onde se faz belos trabalhos em benefício dos aposentados. Olha aí, temos lá na associação, procure uma associação, se associe, encontre lá o guia do idoso, o guia do aposentado. Lá estão nossos direitos, aí lá as associações, os nossos presidentes, os nossos diretores podem dar maiores detalhes. Um exemplo está aqui, em cumprimento ao Estatuto do Idoso, nós temos os direitos de transporte, estacionamento, entre outros. E essa carteirinha, que é emitida pelas entidades base, também pela FETAPERGS, dá direito a desconto de 40% no transporte intermunicipal. E aqui em Porto Alegre temos também uma carteirinha que dá desconto na parte
artística, em eventos de artes. Então, é importante que tenha na sua cidade uma entidade associativa de aposentados, para que dê facilidades para o senhor conhecer melhor os seus benefícios, seus direitos e cumprir também com os seus deveres. Associe-se. É assim que nós vamos ser respeitados na sociedade. Obrigado ao presidente José Pedro Kuhn, da FETAPERG, sempre falando em prol dos aposentados. Vamos com mais consultoria? Consultoria trabalhista, consultoria previdenciária. A dúvida agora é de previdência. A Vera, meu esposo faleceu, eu fiquei com 60% do salário dele e recebo um salário mínimo da minha aposentadoria. Está correto? Ou teria como alterar e pedir a pensão, porque somente com a pensão eu ficaria com um salário maior? A dúvida da Vera, doutor Marcelo. Bom dia, senhora Vera. É uma questão muito interessante. Senhora Vera, se a senhora não realizou o primeiro saque do benefício, ou não sacou também o FGTS, PIS/PASEP, é possível sim fazer a renúncia de sua aposentadoria. Agora, se a senhora já realizou, aí nós temos algumas teses firmadas contrários à desaposentação. Não ainda de acordo com as novas regras, depois da emenda constitucional. Ou seja, daria para tentar no judiciário, mas seria uma tentativa incerta, vamos dizer assim. Tá certo. Muito obrigado ao doutor Marcelo, que está respondendo as dúvidas previdenciárias. As trabalhistas são respondidas pelo doutor Pedro Marcon. Responda para o Giovanni, doutor. Trabalho há 3 anos, a firma fechou, não teve o processo de falência, me pagaram a multa rescisória e é apenas isso. O que faço? A dúvida do Giovanni, doutor. Bom dia, Giovanni. Bom, se a empresa não pagou alguma verba trabalhista devida durante o contrato de trabalho e não pagou as verbas rescisórias, mas tão somente a multa de 40% do fundo de garantia, o senhor pode e deve buscar um advogado de sua confiança para ingressar com uma reclamatória trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Em uma ação só, fazer a cobrança de todos os direitos trabalhistas que o senhor entende que são devidos e que não foram pagos corretamente. Muito obrigado, doutor Pedro Marcon, ele é nosso especialista, está aguardando a sua dúvida, a dúvida trabalhista, a dúvida previdenciária, mande para a gente pelos nossos canais de comunicação, estão na tela aí, o nosso WhatsApp e também o nosso perfil nas redes sociais, aí você escolhe, né, Instagram, Facebook e YouTube. Pauta da fome, ela não sai aqui do Boca no Trombone, então ouça agora o recado do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Está na tela aí o portal para você se conectar com o Banco de Alimentos, escolher a forma de participar dessa importante causa que é a causa da fome. Vamos falar de tributos? Vamos! A nossa especialista, a nossa consultora está trazendo novidades, sempre atualíssima no nosso Minuto Tributário. Olá, Paulo Solano. Benefícios das empresas de tecnologia. Então, lembramos que na época, para viabilizar o auxílio emergencial, alguns benefícios fiscais foram cortados. Então, os incentivos de 10% passaram para 2% e essa redução vai perdurar por até 8 anos. Segmentos como tecnologia da informação, comunicação, semicondutores, estavam já assim onerados, já que perderam esses benefícios, esses incentivos fiscais, agora estão entrando, numa nova medida, cumprindo a promessa da época de que esses benefícios retornariam também a esses segmentos, junto com a Zona Franca de Manaus, que também estava beneficiada, e as entidades filantrópicas também. Imposto de importação sobre bens comercializados, uma redução de 10% na alíquota, e isso vai favorecer itens como massas, biscoitos, arroz, feijão, carne, materiais de construção serão beneficiados com essa redução. Essa medida foi agora publicada no final do mês de maio, vai ter validade até dezembro de 2023 e essa redução em 10% vai vir como um alívio nos preços e vai auxiliar essa retomada da economia. Contribuição adicional que as empresas pagam quando
os trabalhadores estão expostos a agentes nocivos. Então, aquela contribuição adicional que incide sobre a remuneração deste trabalhador está sendo objeto de questionamento pelo INSS e de cobrança, muitas vezes, em razão disso. O que está acontecendo? A partir da exposição do agente nocivo ruído, as concessões de aposentadoria especiais que tem este agente que não tiveram este custeio, estão sendo cobradas as contribuições nas empresas. Qual é um contra-argumento também que poderíamos trazer nesse item? As concessões de aposentadoria não necessariamente decorrem da existência ou não deste código. Então, não necessariamente uma coisa é consequência da outra. Um ótimo domingo. Obrigado. A doutora Luciana Pereira da Costa, nossa especialista na área tributária. Tem dúvidas sobre tributos? Encaminhe, mande pelas nossas redes sociais que a gente repassa e ela responde aqui no nosso quadro. Vamos com mais consultoria? Consultoria previdenciária. A dúvida agora que a gente recebe é da Nair. 61 de idade, 24 de INSS. Dei entrada na minha aposentadoria e foi negado, dizendo que tem que esperar até os 62 anos. Está certo? É a dúvida da Nair, doutor Marcelo. Então, senhora Nair, se a senhora completou 61 anos em 2021, a senhora tem direito à aposentadoria. Se a senhora completar 61 anos e meio ainda em 2022, a senhora tem direito à aposentadoria a partir da data que completar 61 anos e meio. Agora, se a senhora vai fazer 61 anos e meio após em 2023, 62 anos em 2023, aí tem que esperar mesmo completar a idade de 62 anos. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Agora uma dúvida é do direito do trabalho. A gente encaminha ela ao doutor Pedro Marcon. O André, qual o tempo máximo que pode o empregado ficar no ônibus fretado pela empresa no trajeto? Casa-trabalho e trabalho-casa. A dúvida do André, doutor Pedro. Bom dia, André. Não há um limite na legislação trabalhista que fixe um tempo máximo para o empregado ficar neste trajeto. Lembrando que a regra é não ser computada na jornada de trabalho o tempo que o empregado gasta no deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, isso foi, na reforma trabalhista, isso foi confirmado, que retirou aquelas horas em itinere, que era aquela indenização ou o cômputo na jornada de trabalho, quando a empresa fica num local de difícil acesso e esse local não é munido de transporte público regular. Então, está cada vez mais restrito para que esse tempo do deslocamento entre casa e trabalho-casa, seja computado para a jornada de trabalho. Obrigado, doutor Pedro Marcon, nosso especialista no direito trabalhista. Vá mandando a sua dúvida do direito do trabalho, do direito da previdência aqui para a gente. Chegando agora, mais opinião. O espaço agora no Informe Sindical é do Sindipetro RS. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. O Sindipetro RS está se engajando na campanha da CUT, O Brasil de Volta para os Trabalhadores, e lançando a campanha Mais Brás na Petrobras. A campanha O Brasil de Volta para os Trabalhadores tem o intuito de dialogar com a população sobre como podemos vencer o desemprego, a miséria, os preços altos, ou seja, tudo o que está assolando a população e que é fruto de decisões políticas. Precisamos tirar os membros do executivo que promovem a privatização e o desmonte do serviço público, e os membros do parlamento que aprovaram o teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e outras leis que só prejudicaram o povo trabalhador. Já a campanha Mais Brás na Petrobras tem o objetivo de demonstrar como a Petrobras, como empresa estatal e a serviço do país, pode contribuir com a redução do preço dos combustíveis e a geração de emprego e renda. Hoje, por decisão do governo federal, a Petrobras serve para pagar lucro aos acionistas estrangeiros. Abrasileirar o preço dos combustíveis e voltar a investir no Brasil é fazer a Petrobras voltar a olhar e servir ao povo. O Brasil de volta para os trabalhadores e Mais Brás na Petrobras. Convidamos a todos e todas a se engajar nessas duas campanhas para que possamos ver o Brasil crescendo novamente para melhorar a vida do povo. Um bom domingo a todas e todas e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. A presidente Miriam Cabreira, do Sindipetro RS,
duas campanhas aí para os petroleiros e para as petroleiras aderirem. Vamos com mais consultoria? Consultoria do Direito da Previdência hoje é com o Dr. Marcelo Pereira da Costa. A dúvida vem lá do litoral norte, lá de Capão da Canoa, do Dirceu. 20 anos de carteira e 62 de idade. Eu só me aposento com 65 anos? Preciso pagar mais ou posso parar de pagar? A dúvida é do Dirceu, doutor. Senhor Dirceu, bom dia. Sim, sua aposentadoria vai ser aos 65 anos e eu gostaria de destacar apenas, se o senhor exerce atividade remunerada, a contribuição é obrigatória. Agora, se o senhor paga como facultativo, aconselho a manter uma contribuição no mínimo a cada 6 meses, para que caso o senhor precise de um benefício por incapacidade antes dos 65 anos de idade, o senhor esteja com a qualidade assegurada. E a dica também é que o senhor fazer um planejamento previdenciário, porque talvez as contribuições daqui até os 65 anos de idade possam influenciar positivamente no valor da sua aposentadoria. Certo, obrigado ao doutor Marcelo, que está respondendo as dúvidas de previdência na edição desse domingo. Doutor Pedro Marcon responde as dúvidas trabalhistas, mas agora a gente vai para outro quadro de consultoria. Sim, o Boca está cuidando, o Boca está olhando para o direito familiar. Então, no ar, agora o Casos de Família. Bom dia, Solano. Hoje eu venho responder uma dúvida enviada por uma telespectadora que diz o seguinte, então. Estamos com um processo de inventário há mais de 8 anos. Os meus advogados justificam que é por causa da demora do judiciário. Somos todos idosos e um dos irmãos é inventariante e se aposta de todos os aluguéis sem dividir com os demais. Sinto-me prejudicada desde o momento que se apossaram do dinheiro da aplicação do meu pai, antes mesmo do inventário. Repartiram em 3, mas somos em 4 irmãos. E na época ainda havia minha mãe viva. Quando os herdeiros não chegam no consenso, o inventário ele pode ser bem demorado. Por isso é interessante que antes mesmo da abertura do inventário a gente consiga encontrar com todos os herdeiros para de repente chegar em algum denominador comum. E se o consenso não for possível, que pelo menos linhas gerais consigam ser traçadas para que o processo não seja tão demorado. O inventariante ele tem que fazer a prestação de contas dos valores recebidos e das dívidas do espólio. E se ele não prestar contas voluntariamente, é possível que se peça no processo a apresentação de prestação de contas pelo inventariante, um valor que foi dividido antes do inventário, mas depois da morte, isso sim também tem que fazer parte do inventário. É possível rastrear essas aplicações, esses investimentos, às vezes pelo imposto de renda, pela declaração de imposto de renda, ou alguma outra documentação que seja possível a apresentação e depois pedir a inclusão desses valores no inventário. E se já foi partilhado, mas não foi partilhado corretamente, então pode ser feita uma compensação no curso do processo. Um abraço a todos, um bom final de semana. Obrigado à doutora Juliana Noronha, nossa especialista do direito de família aqui no Boca. Você que tem dúvidas aí sobre essa questão que ela trouxe mesmo aí, esse imbróglio familiar, mande para a gente, a doutora responde nas próximas edições. Agora quem vai responder é o doutor Pedro Marcon, nosso especialista no direito do trabalho. A dúvida do Luiz Alexandre, diz que trabalhou 15 anos numa empresa de alimentos como representante comercial. No início da pandemia fez uma cirurgia, teve complicações que deixaram ele internado 55 dias. Nesse meio tempo, a empresa na qual trabalhava fechou as portas, indenizando somente os seletistas. Os demais, com um contrato de representação comercial, nada foi pago. A empresa sumiu do mapa e não tem nada no seu nome. O que fazer? É a pergunta do Luiz Alexandre, doutor Pedro. Bom dia, Luiz Alexandre. Bom, é lamentável quando a empresa faz esse tipo de situação, tá? Mas nesse caso, o senhor deve buscar um advogado de sua confiança, ingressar com uma ação pedindo a cobrança daqueles valores devidos pela empresa. E se a empresa não tiver nenhum bem no seu nome, o senhor, na sua ação, pode ser pedido o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que é quando, além da empresa, a ação ela se torna contra os sócios. E aí pode buscar patrimônio além do patrimônio da empresa, buscar o patrimônio dos sócios. Então, se eventualmente a empresa não vier a honrar esses débitos de uma ação judicial, isso pode ser redirecionado aos sócios.
Obrigado, muito obrigado, doutor Pedro. Doutor Pedro, doutor Marcelo seguem com a gente. Daqui a pouquinho respondem mais dúvidas na edição aqui do Boca no Trombone. Agora é parada. Parada para você esquentar mais água para o seu mate, reforçar o café da manhã e continuar curtindo. Tem consultoria previdenciária, tem consultoria trabalhista, tem um quadro especial para os consumidores, o consumidor em destaque, muito mais aqui no Boca no Trombone. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Muito obrigado, agradeço a você em todos os recantos gaúchos, sempre mandando suas dúvidas, participando, dando a sua sugestão aqui do programa, pelo nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais. Vá participando e interagindo com a gente. A gente vai com mais dúvidas. A gente está recebendo hoje o doutor Marcelo do Pereira da Costa Advogados. Ele responde as dúvidas do direito da Previdência. O José Brandão. Tenho mais de 16 anos, só vou me aposentar com 65 anos. Se pagar 2 meses por ano, estou seguro caso venha a me acidentar? A dúvida é do José Brandão, doutor Marcelo. A minha orientação, senhor José, é que faça pelo menos 12 contribuições para atingir a carência mínima para benefícios por incapacidades comuns. Claro, para acidentes e para doenças mais graves, descritas em lei, não há carência. Desde o primeiro dia, a pessoa está assegurada. Depois de cumprir esses 12 meses de carência, pode sim fazer a contribuição a cada 6 meses para manter a qualidade de segurado e ficar atento a eventuais mudanças na legislação. E apenas para lembrar novamente, quem exerce atividade remunerada tem a contribuição obrigatória. Certo. O dúvida agora é do Ronaldo. Minha carteira de trabalho não foi dada baixa numa empresa. Eu recebo algo em relação a isso? A empresa já fechou em Porto Alegre. A dúvida do Ronaldo, doutor Pedro. Bom dia, Ronaldo. Não há previsão para nenhuma multa para a empresa que não dá baixa no contrato de trabalho do empregado. O que o senhor deve fazer é buscar, no primeiro momento, a própria empresa para que ela proceda na anotação da baixa, mas se isso for inviável, o senhor deve ingressar com uma ação judicial pedindo a baixa no seu contrato de trabalho, e se a empresa assumir ou se a empresa se omitir ou negar essa baixa, essa anotação ela pode ser feita pela própria Secretaria da Vara do Trabalho, onde tramitar a sua ação trabalhista. Certo. Vamos tentar mais 2 rapidinhas aqui, uma previdenciária e uma trabalhista. O Benedito, meu cunhado, trabalhou 20 anos na prefeitura, faz 15 anos não pode mais trabalhar. Ele não tem direito a se aposentar por invalidez? Não pode trabalhar porque está com uma hérnia no umbigo, depressão e trombose. Ele tem 60 de idade. A dúvida do Benedito, doutor. Doutor Marcelo. Vamos passar para uma trabalhista aqui? Perdemos a conexão aqui com o doutor Marcelo. O Sérgio, eu trabalhei no almoxarifado, numa empresa de laticínios no Capão do Leão. Abasteci e recebia óleo diesel. Teve uma audiência para receber periculosidade em vez de salubridade. A supervisora do mesmo, para o perito, afirmou que eu fazia, porém o gerente foi com a testemunha da firma. E, segundo ele, mentiu para a juíza. Daí foi indeferido. É correto isso? A dúvida do Sérgio, doutor Pedro? Bom dia, Sérgio. Bom, os juízes eles julgam de acordo com as provas existentes no processo, tanto prova documental, pericial ou testemunhal. Se essa decisão foi contra o seu pedido da periculosidade, a única medida cabível é ingressar com um recurso ordinário, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, aqui o nosso TRT4, reanalise a matéria e faça um novo julgamento sobre esse seu pedido. Então essa é a única saída possível nesse caso. Tá certo. Já restabelecemos o contato ali com o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por gentileza, responda para o Benedito lá de Capão da Canoa a questão dele aí, se ele pode, o cunhado pode ou não se aposentar por invalidez. Temos que ver se os problemas de saúde se iniciaram em até 3 anos após ele sair do emprego na prefeitura. Ali coloca-se que talvez tenha sido após 5 anos. Bom, daqui a pouco pode buscar um benefício assistencial ou daqui a pouco retomar alguma contribuição e caso haja algum agravamento no caso pode ter o benefício. Enfim, procure um advogado especializado porque parece uma questão mais complexa, senhor Benedito.
Tá certo. Agradeço muito ao Dr. Marcelo, ao Dr. Pedro, nossos consultores na manhã desse domingo do Boca no Trombone. Muito obrigado e até uma próxima, doutores. Obrigado, bom domingo. Até mais. Tchau, tchau. Dr. Marcelo Pereira da Costa, Dr. Pedro Marcon, os consultores, a dupla de hoje aqui no Boca no Trombone. Tem mais consultoria, o Boca no Trombone não para não. Vamos responder as dúvidas agora dos consumidores no nosso quadro especializado. Chegando agora, o Consumidor em Destaque. Bom dia, Solano. Eu vou responder a duas dúvidas. A primeira se refere a um cartão de crédito que foi enviado pelo senhor Rômulo. Bem, ele questiona sobre uma cobrança de uma tarifa de um cartão de crédito, que ele, achando essa cobrança abusiva, foi até o banco e fez a reclamação e a gerente prontamente estornou essa tarifa. Ele quer saber se essa tarifa é legal e, se não for legal, se ele pode buscar os 10 últimos anos que ele pagou. Se era um cartão de banco, dessas bandeiras convencionais, a tarifa que havia deveria ser referente à anuidade do banco. E o banco, a sua agência, por uma deliberalidade sua, e por querer cativar o cliente, pode ter isentado da anuidade. Se esse cartão é um cartão desses do comércio varejista, esse cartão possui uma tarifa pequena que é paga somente quando o senhor utiliza o cartão. Então é necessário saber que tipo de cartão, que tipo de contrato o senhor possui. Aí sim pode-se saber se havia alguma cláusula abusiva ali para que o senhor possa reaver os últimos anos que foram pagos de forma incorreta. A segunda dúvida é: eu fiz o empréstimo via internet, foi feito todos os trâmites legal, mas agora, para me mandar o dinheiro, estão me pedindo que envie uma taxa de R$ 199,99 e mais 2 parcelas de R$ 714,34 para a liberação do valor, dizendo que esses valores entram junto com o valor que foi aprovado para mim. Dizem eles que isso é taxa do Bacen e da Receita Federal. Isso é verdade? É o que eu lhe oriento a não enviar nenhum valor. E se precisa de um dinheiro, vá numa agência bancária, num correspondente bancário, sente com o gerente, discuta as cláusulas, pegue uma cópia do contrato, leve ao seu advogado de confiança para que ele faça a interpretação dessas cláusulas, certo? Então isso é estelionato puro. Não deposite, não antecipe nenhum valor. Tenham todos um excelente final de semana. Obrigado ao Dr. Ricardo Waldman, um dos nossos consultores aqui do direito consumerista, do direito do consumidor. Tem dúvida? Ficou curioso aí com mais questões da área do consumo? Mande para a gente. A nossa equipe de consultores responde nas próximas edições. Pessoal, acabou. Ponto final nessa edição do Boca. Domingo que vem a gente volta no nosso horário tradicional, às 8h30 da manhã, aqui na nossa Band TV, com muita consultoria, previdenciária, trabalhista, os nossos quadros especiais, a opinião dos parceiros, muita coisa. E durante a semana a gente vai conversando lá nas redes sociais, no @programa Boca no Trombone, YouTube, Instagram e Facebook. Tá certo? E hoje a gente fica por aqui. Grande abraço e até a próxima.